todos, né? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula aí da disciplina de estrutura de aço e madeira. Infelizmente, essa semana a gente não está podendo ter aula ao vivo, né? Devido aí ao feriado aqui da cidade de Maringá. Mas, então, a gente está gravando aí essa aula um pouquinho antes, tá? Antes da gente começar, de fato, né, de eu começar a falar do assunto dessa semana, que são o dimensionamento de peças tensionadas, eu vou, né, responder algumas questões que ficou aí da aula passada. Então, como eu comentei com vocês, né, eu não consegui responder as questões, então eu vou responder aqui no comecinho, tá? Então, vamos lá, né? Dúvidas da aula 1, sobre as características e propriedades aí dos materiais aço e madeira, né? Então, eu fui pegando ali no chat algumas dúvidas que vocês tiveram ao longo da aula, e aí eu vou respondendo aqui, tá? Então, a primeira pergunta aí, que eu achei bem legal, foi quando eu apresentei, eu falei da ductibilidade, da fragilidade no material, né? Então, que os aços são material dúctil e tudo mais, e aí o Antônio ali, né? Ele perguntou, né? Então, a fibra, ela foi mais resistente do que o aço. Então, a gente viu, né, dois ensaios, o ensaio de um vergalhão de aço, e aqui está o diagrama, né, do esforço apresentado. Opa, perdão aí, gente. Então, a gente tem aqui, né, primeiro o diagrama do vergalhão, depois o da fibra, tudo isso foi apresentado no vídeo. E aí, sim, tá, Antônio? A fibra, se a gente for olhar, né, ela foi mais resistente, ó, ela se rompeu numa tensão ali, né, de quase, chegando aqui perto de 1.200 aí, MPa, enquanto que o aço, ele parou aqui, né, não chegou nem no 800. Então, sim, a fibra, ela é muito mais resistente no quesito de que ela suporta mais tensões. Porém, assim, né, como o aluno aqui de baixo falou, perdão, o Signor, ele disse, né, ela foi resistente, porém ela foi frágil, né, ela não apresentou grande escoamento, grandes deformações. A gente observa isso tanto pelo gráfico, né, a gente pode ver que o eixo aqui, X, né, no gráfico do aço, ele é muito maior, ele se estende mais, ó, essa deformação apresentada, do que, né, a gente olhar a fibra de vidro. A gente vê ali que no eixo X quase não há movimento. Então, aqui a gente chegou perto dos 2.400, enquanto que a gente ficou no 1.200. Né? Então, a gente observa por conta disso. A gente também observa visualizando o ensaio. Né? Então, eu tenho aqui o aço eu observei, né, aqui tá pouquinho, mas a gente até falou mais semana passada nos encontros, esse comportamento do estrangulamento do aço, o grande alongamento dele durante o meu ensaio, enquanto que a fibra, ela, em um instante, ela tá intacta, ela tá perfeita, você não consegue, olhando o material, visualizar que ele tá chegando na ruptura, mas quando ela atinge aquela tensão máxima, ela explode, né? Ela tem esse rompimento frágil mesmo, esse rompimento brusco, que a gente chama, tá bom? Então, essa foi a primeira dúvida, eu achei legal, quis trazer. Aí, uma outra pergunta, né, foi do Adriano, o Adriano aqui também perguntou, né? Quando a gente estava falando, eu apresentei os tipos de aço que a gente tem, e aí ele falou assim, esse tipo de aço poderia se dizer, né, que é mais frágil, visto que aguenta inicialmente maior carga, mas se rompe com menos escoamento, né? Então, ele está se referindo aqui ao aço tratado termicamente, que são os aços utilizados aqui no parafuso, tá? Então, o A490 e o A325. Então, vamos lá. Não necessariamente eu vou dizer que uma ruptura frágil é um material frágil, tá, Adriano? Ele é um material que tem uma resistência maior, tá? A resistência, ela não tem relação com o tipo de ruptura. Eu posso ter um material muito resistente e, mesmo assim, ter uma ruptura frágil, né? E eu posso ter um material pouco resistente e também ter uma ruptura frágil, tá? Um exemplo, por exemplo, tá? O concreto que a gente usa, ele não é um material de ruptura dúctil, tá? O concreto, ele tem uma ruptura mais frágil comparada ao aço. E a sua resistência, por exemplo, ela também é uma resistência menor do que a do aço, né? A gente está ali no concreto classe normal, né? Até 50 MPa, o aço a gente está trabalhando aí com aços de 400 MPa na ruptura última, né? 250 em escoamento. Então, a resistência não necessariamente sempre será maior, porém, graficamente, a gente falando aqui, né? Então, da sua pergunta aqui, graficamente, se a gente for olhar
comparando o aço, né? Então, o A490 com o comum aqui, o A36, né? Esses de baixo, sim. Nesse caso, o aço comum, ele apresenta uma ductibilidade maior, deformações maiores do que o aço tratado termicamente, tá? Então, comparando esses dois aços, nesse caso está certo, beleza? Aí mais uma pergunta que eu achei super legal, né, do Gladson, ele falou aqui em relação ao fogo, né? Então, qual dos dois materiais, aço ou madeira, é interessante? Então, vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, o aço, né, ele vai alterar, as altas temperaturas vão alterar o comportamento do aço. Assim como na madeira. É difícil a gente responder essa pergunta é um pouco complexa, porque é difícil falar assim, esse material sempre vai ser melhor em situação de incêndio, tá? Todo material, ele vai estar prejudicado em relação à situação de incêndio, é uma situação que a gente não quer no nosso projeto. Porém, eu tenho que conhecer o material para dimensionar ele adequadamente ao incêndio. Então, eu não posso chegar para você e falar assim, o aço ele não resiste ao incêndio, né? Então, não constrói essa casa não vai resistir ao fogo. Não, ele corretamente dimensionado, assim como uma obra como aço, né? Em aço, em madeira ou em concreto, adequadamente dimensionado, os três materiais vão resistir ao fogo. Mas quando a gente compara, né, a mesma estrutura, o comportamento dos materiais, o que acontece, tá? Vamos lá, falar um pouquinho. O aço, todos os materiais, concreto, madeira, aço, eles vão modificar um pouco as suas características, na questão de ruptura, seu comportamento em altas temperaturas. Isso é comum dos materiais. Porém, o aço, ele é um material mais... que conduz calor mais rápido. Então, em geral, um incêndio em um edifício de estrutura metálica, ele vai esquentar mais rápido, digamos assim, né? A condutividade desse calor no ambiente vai ser maior. Então, o incêndio, ele atinge altas temperaturas. Isso gente, tô falando no geral, tá? Não especifiquem, por favor. Então, nesse quesito, às vezes o que acontece? A gente tem um comportamento mais desfavorável nas estruturas de aço do que na madeira, por exemplo, porque a madeira é isolante. Então, a madeira adequadamente dimensionada, o que acontece? A tendência não é que ela propague esse fogo, né? Esse fogo vai propagar, obviamente, porque como que a gente dimensiona uma estrutura de madeira para incêndio? A gente vai dimensionar uma gordurinha, né? Então, a madeira, ela começa a queimar de fora para dentro. Então, a gente vai dimensionar uma camada de madeira, digamos assim, em volta do meu pilar, que essa camada não seria necessária, mas ela tá ali porque se queimar eu ainda tenho um tempo, né, porque o fogo vai consumindo a madeira e diminuindo a seção transversal. Então, conforme o fogo avança, o que vai acontecer? A seção vai diminuindo e aí vai chegar uma hora que a seção é menor do que aquela necessária para resistir aos esforços e desaba. Então, a gente diz que na madeira a gente teria um controle maior, né, desse tempo no tempo, né, de segurança aí da estrutura em uma situação de incêndio. Mas a situação de incêndio, ela vai prejudicar tanto a estrutura de madeira quanto de aço, tá? Espero que tenha ficado claro. Senão, vocês me mandam mais mensagens aí, gente. Daí, semana que vem, a gente responde mais. E, por último, sobre a secagem da madeira, né? O Adriano perguntou aí. O tempo da secagem vai influenciar na resistência, né? Então, eu falei que a umidade da madeira ela influencia na resistência, né? E aqui a gente tem eu sei que tiveram várias dúvidas aí durante a semana em relação, né? Eu falei assim, a umidade da madeira, sempre tem que usar ideal 12%, então eu acho que a gente já ficou claro aí nos encontros que a umidade de 12% é uma umidade padrão para a gente padronizar, né? Determinar as resistências, mas qual vai ser a umidade da minha madeira na obra? Né? A umidade da minha madeira na obra ela vai depender do ambiente, da classe de umidade do ambiente aonde eu vou inserir. Né? Vai ser similar às estruturas de concreto quando eu falo classe de agressividade, né, em relação aos agentes corrosivos, então maresia e tudo mais. Então aqui é similar. A umidade, né, se a minha madeira vai estar atuando em uma umidade de 12, 15, 20% vai depender da classe de umidade do ambiente, que é a variação de umidade, aí a umidade do ambiente ao longo, né, do ano na minha situação,
beleza? Mas sim, né, logo que eu corto a madeira, que a gente fala que é a madeira verde, né, eu não posso utilizar essa madeira para minha obra, eu preciso passá-la por um processo de secagem, né? E esse processo de secagem, de desidratação, algumas pessoas chamam, né? Esse processo ele tem que ser um processo lento e controlado, ele vai variar de espécie para espécie, tá? De árvore, por quê? Porque se a gente faz uma secagem muito rápida, a gente pode gerar aí algumas falhas na minha madeira, né? Então, seria similar, digamos aí, à retração do concreto. Se o meu concreto perde água muito rápido, né? Então, vai gerar microfissuras que atrapalham o meu material. A mesma coisa aqui com a madeira, né? Então, depende, isso vai variar de espécie para espécie, a variabilidade é muito maior, mas a gente tem que ter um controle, sim, da secagem da madeira verde para a madeira que eu vou utilizar, por conta aí, né, para evitar aí que apareça defeitos, né, causados aí pela retração da madeira durante esse processo de secagem. Tranquilo? Eu acho que eram essas as questões. Meu Deus, eu falo demais. A gente vai começar a aula agora, tá, gente? Então, a nossa segunda aula de estruturas de aço e madeira é o dimensionamento das estruturas de aço. Então, a gente vai falar nessa semana, né, e nas próximas 3 semanas sobre o dimensionamento das estruturas de aço. E a gente começa pelas peças mais simples, né, as peças tracionadas. Então, antes da gente começar a falar, vamos só rever um pouquinho dimensionamento, né? Então, a gente sabe que dimensionamento estrutural, gente, quando eu falo de dimensionamento estrutural, eu tenho que fazer a avaliação de 2 estados limites. Então, a gente tem o estado limite último, que é quando eu estou avaliando se aquela minha estrutura ela resiste ou não, né, aos esforços presentes que estão presentes atuando naquela estrutura. Então, quando eu estou avaliando o estado limite, né, eu estou querendo ver a resistência mesmo, a ruptura do meu material. Mas a gente também tem um outro estado importante, que é o estado limite de serviço, né? Então, é quando eu avalio o comportamento da minha estrutura. Então, as deformações presentes na minha estrutura, as vibrações dessa estrutura, o conforto do meu usuário, né? Se aquela minha obra, aquela minha estrutura, ela vai conseguir aquela finalidade adequada. Então, a gente tem esses 2 tipos. Quando eu falo de um dimensionamento geral, né, num projeto estrutural, eu vou passar pelo estado limite último e o estado limite de serviço. A gente sempre começa pelo estado limite último, por quê? Primeiro eu preciso saber se essa peça resiste, né? Então, ela vai suportar o esforço? Vai, beleza, suportou. Então, mas agora, como que é o comportamento dela? As deformações estão coerentes, né? Ela vai vibrar, ela não vai vibrar? Então, primeiro, não adianta eu ver, ela não tá vibrando, mas ela não resiste, não adiantou de nada. Então, a gente começa pelo estado limite último, né? E aí, depois, o estado limite de serviço, ele passa a ser mais uma verificação do que um dimensionamento. É claro que, se não passou pela verificação, eu vou modificar, né? Mas primeiro a gente começa pelo estado limite último. Então, ao longo das nossas aulas aqui, quando a gente for falar de dimensionamento, né? Eu vou verificar a peça de tração, ligações semana que vem, depois vigas, pilares, tudo isso a gente está se referindo ao estado limite último, né? Lá na última semana a gente vai falar um pouquinho dos estados limites de serviço. Mas aqui, quando a gente falar de dimensionamento direto, a gente vai estar sempre se referindo ao estado limite último, é eu saber se resiste ou não, se vai colapsar ou não, se vai romper ou não, tá? Então, só para ficar claro aqui qual a parte do dimensionamento que a gente está falando. E aí, toda vez que a gente está avaliando o estado limite último, né, a gente vai ter essa relação, que não é uma relação nova, é uma relação que vocês veem aí desde a resistência dos materiais, que eu vivo mostrando para vocês, que eu vou ter sempre que comparar o esforço, né, que está sendo solicitado, o esforço que está atuando na minha estrutura, no meu elemento, né, com a resistência daquele elemento. O esforço, né, a gente chama de solicitação de projeto. Então, a gente vai ser, o esforço que está atuando ali, ele vai ser majorado por meio de coeficientes de segurança, de ponderação, né? Da onde que vem essa solicitação de projeto? Ela vai vir ali das combinações, então a gente já trabalhou isso muito em sala de aula, em outras aulas, né?
em outras disciplinas, perdão. Então, a gente faz o levantamento dos carregamentos, depois disso a gente vai fazer as combinações, a gente tem cargas permanentes, variáveis, né, cargas excepcionais, a gente tem a combinação entre elas, dada a probabilidade de ocorrência simultaneamente. Então, tudo isso, né, associado a uma análise da minha estrutura, então depende, eu estou numa viga, num pórtico, né, numa treliça, isso vai me tirar lá, então tá, então essa barrinha, né, ela está submetida a uma força de 40 MPa, uma força de 40 MPa, perdão, né, gente, uma força de 40 kilonewtons, ou, né, submetida a uma tensão de 40 MPa. Então, assim, esse esforço, né, a gente chama aí de solicitação de projeto, lembrando que é aquilo que eu tirei majorado proveniente das combinações, tá? Das combinações das ações. Então, a gente vai utilizar essas normas aí, essas NBRs, para fazer esse levantamento. E aí, a resistência, né? Solicitação de projeto, gente, a gente já viu, já discutiu em outras disciplinas. Esse não é o foco da nossa disciplina agora, né? É assunto visto. O que a gente vai falar muito agora, hoje e nas demais aulas, é como que eu determino a resistência de projeto, né? A resistência da minha peça, do meu material. Porque a resistência vai depender do material. Vai depender se eu estou no aço, se eu estou na madeira, no concreto, né? Então, essa parcela aqui que a gente vai estudar na nossa disciplina, tá? Então, a gente vai ter aí que a resistência de projeto, ela é sempre minorada, né? Então, ela está relacionada aí ao comportamento do material, da peça, da geometria da peça, ela também depende, tá? A gente vai ver tudo isso. E ela vai ser aí um valor característico minorado, né, por um coeficiente de ponderação, né, gama. Então, ela vai ter essa carinha de R, né, RD sobre RD igual a RK, K de característico, sobre o gama aí de ponderação, beleza? Então, falando agora um pouquinho direto da nossa aula dessa semana, que são as peças tracionadas, tá? Então, as peças tracionadas, pessoal, são peças aí que a gente vai ter presente nas estruturas metálicas, né? A gente sempre tem nos sistemas estruturais metálicos as peças, digamos assim, com os esforços mais simples, mais facinho de dimensionar também, porém sempre presentes, então não é por conta de ser o mais simples, o mais fácil que a gente tem que desprezá-las, né? Mas a gente começa por ela por ser um pouquinho mais simples do que as demais, tá bom? Então, as peças tracionadas aí, elas vão estar presentes em quais elementos da minha estrutura metálica, né? Então, vamos lá. Vai estar presente nos tirantes, né? Nos pendurais aí, nos contra-ventamentos de torres estaiadas. Então, quando a gente trabalha aí com elementos metálicos, estruturas metálicas, a gente vai trabalhar com muito contraventamento, né? Quando a gente trabalha com estruturas em concreto armado, a gente não pensa muito num sistema de contraventamento. Não porque não acha um sistema de contraventamento, mas é porque o próprio sistema, ele suporta aí, dadas as dimensões das peças, ele vai resistir às forças provenientes do vento, né? Quando a gente está falando de aço, geralmente a gente tem peças mais esbeltas, justamente porque o aço é um material mais resistente, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante com sistemas aporticados contraventados, né? Então, a gente acaba tendo nesses contraventamentos o trabalho, né? A presença de elementos submetidos à tração, tá bom? E aí nós temos, né, os travejamentos das vigas ou colunas, os tirantes das vigas armadas, né, também, e as barras tensionadas de treliça, né, o elemento mais simples aí que a gente fala, quando a gente pensa em um elemento tensionado, a gente pensa uma barra de treliça, né, então a gente vai ter aí esses casos aí comuns, né, onde a gente vai precisar dimensionar a minha estrutura para tração, tá? E aí, como funciona, né? Então, eu vou dimensionar minha peça de tração, eu vou ter essa relaçãozinha aí. Vou ter uma força de solicitação que vai vir da análise da minha treliça, do meu pórtico, né? Eu vou tirar minha treliça, a barra da treliça tá com uma solicitação lá de 500 kN, né? E beleza, vai resistir ou não.
E aí, como que resiste, professora? Então, a resistência, o tipo de ruptura, né? A gente tem 2 tipos de ruptura que podem acontecer na nossa peça tensionada, tá? A gente pode ter a ruptura da peça devido à ruptura do material. Então, simplesmente aquela ruptura que a gente viu no ensaio, né? Naquele ensaio da semana passada, então, onde eu tô com uma peça tensionada, ela simplesmente rompe, né? Eu tenho a separação em 2 partes daquele meu elemento, ruptura do material, meu material rompeu. Mas a gente também considera um outro tipo de falha nos elementos metálicos, que é uma falha dada ao escoamento da seção. Então, o aço, né? Ele é um material que tem uma grande deformação. Então, às vezes, ele não precisa chegar ali de fato, né, a romper, a ter aquela separação entre 2 partes. Mas ele vai ter um alongamento tão grande, né, provocado aí pelo carregamento, que a gente já pode considerar esse escoamento, essa grande deformação, como um tipo de falha também, né? A gente fala ali que o meu material ele deixa de estar íntegro, então ele falhou. Então a gente sempre vai considerar 2 tipos de falha. O meu elemento ele vai falhar por ruptura do material ou por escoamento. Qual que vai ser o tipo de ruptura de uma peça específica? Vai depender, né? Qual vai ser igual, né? A resistência da peça vai ser igual ao menor valor entre essas 2 rupturas. Então, se o menor valor, né? Se acontecer primeiro o escoamento, então ele falhou por escoamento. Se primeiro rompeu antes de escoar, então vai romper primeiro, né? Então, como eu determino qual que é o RD? Vai ser o menor valor entre essas 2 formulazinhas, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora como a gente determina essa resistência, né? Resistência por ruptura do material e a resistência devido à ruptura do escoamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, né, vamos falar aí do mais simplesinho, que é o escoamento da seção. Então, a gente vai ter aí, né, a possibilidade da minha seção, ela sofrer um grande alongamento, já que ela está tensionada, e com isso eu considero que ela falhou, que ela houve uma falha, tá? Então, aqui, gente, eu vou falar algumas coisinhas interessantes. Primeiro, aqui eu trouxe diferentes perfis, né, que a gente tem aí disponível para vocês de peças tensionadas. Como o aço é um material extremamente resistente, em geral, o que acontece? A resistência dele, a gente tem peças muito esbeltas, né? E completamente diferente quando a gente está falando de concreto, de madeira, que a gente tem peças mais rígidas, né? Maiores, com seções maiores. O aço a gente tem peças muito pequenas, e é por isso que a gente tem alguns cuidados a serem tomados com ele, tá? E é justamente por ele ser um material muito bom e resistente, né? Então a gente tem esse cuidado. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho as seções que a gente tem, né? Eu não sei quem não trabalha com isso, nunca viu estrutura de aço, deem uma olhada, né? No catálogo dos fabricantes de perfis de aço aí. Quando a gente precisa de informações, como, por exemplo, os perfis, vocês vão ver que eles não é uma seção retangular, né, redonda. Eles são perfis diferentes, com dados diferentes, então tem perfil I, perfil cantoneiro em L, né? E aí, como que eu determino aquelas propriedades geométricas que a gente geralmente vai precisar? Do CG, da minha forma, né? Da área da minha seção transversal, tudo mais. Essas informações que vão ser necessárias, tá? Os catálogos, eles já trazem daquela seção. Então, eu tenho o perfil de distância ali, o perfil 60 por 60 milímetros, né? O cantoneira L. Qual que é a área da seção transversal? Tudo isso está informado no catálogo. Você pode calcular à mão, como você aprendeu em RM? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas é muito mais fácil você pegar o valor ali, né? Vai te dar muito menos trabalho, mas chegar na tabela e pegar. Já é uma informação dada aí dos fabricantes. Então, para quem tem interesse, quer ver aí, deem uma olhadinha. Foi disponibilizado até na sala do café o catálogo da Gerdau, mas não tem só o da Gerdau, tá, gente? Tem outros fabricantes, então deem uma olhada aí, beleza? Então, dado o aviso aí para vocês terem essa curiosidade, vamos focar aqui na ruptura devido ao escoamento da seção. Então, a ruptura devido ao escoamento da seção, ela vai acontecer onde?
ela vai acontecer na peça como um todo, tá? Então, eu tenho a minha peça, e aí no meio da minha peça, aqui na seção bruta, que a gente chama, onde eu não tenho fúrios, onde não acontece a ligação dessa peça, porque a gente vai ter as ligações das peças metálicas, nessa seção bruta é que pode acontecer o escoamento da minha seção, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter que a resistência aí, a força resistente aí, devido ao escoamento, ela vai ser igual à área bruta da seção, né? Então, o AG, que é a área da seção do perfil como um todo, que eu vou tirar do catálogo ali, vezes, né, aqui no FY, que é a resistência ao escoamento do meu aço, né? Então, aqui vai depender do tipo de aço que eu tô. Se eu tô com aço convencional, né? O A36, o MR250, que é a mesma coisa, o FY, né? A resistência ao escoamento aí dele é igual a 250 MPa e a resistência última é igual a 400 MPa. Aonde você tira isso, professora? Gente, isso são todas informações dadas aí, né, nos catálogos. Então, no catálogo também tem, né, ele vai trazer lá, eu tenho perfil e esse perfil ele é produzido no aço tal, tal e tal. Aí ele vai lá, o aço tal, propriedades, resistência ao escoamento, resistência a ruptura última, né? Então, resistência última. Então, ele traz essas informações aí, catálogos, né? O fabricante vai me informar essa informação, beleza? E aí, o coeficiente de ponderação, porque a gente tem que minorar a resistência para o escoamento, coeficiente de ponderação. Gama aí é igual a 1,1, tá bom? Então, é uma formulazinha rápida, gente, é simples, não tem segredo. Aplicou, essa vai ser a resistência à ruptura ao escoamento. Mas perto da seção de ligação, né, nas ligações das peças tensionadas, ali geralmente a ligação que é o problema, a gente pode acontecer o quê? Eu vou ter uma diminuição da minha área da seção transversal, concordam? Então, nessa seção, eu posso ter uma área líquida menor, uma área que está, de fato, resistindo às tensões de tração, e nessa seção específica, pode acontecer, né, por uma ruptura por segregação, né? Por separação das partes. Então, vai ser uma ruptura do material e não um escoamento, tá? Uma falha por escoamento. Então, nessa seção, nas ligações, nas áreas das ligações, a gente vai avaliar a ruptura devido aí à ruptura do material, né? A falha, perdão, devido à ruptura do material. E aí, nesse caso, como que eu determino a resistência do meu material? Ela vai ser essa formulazinha aí, ó. Eu vou ter aqui, então, gente, a minha área, né, aqui, né, a minha área líquida efetiva, que a gente chama, que vai ser essa área reduzida, os furos da ligação, no caso, se eu tiver uma ligação parafusada, a gente pode ter ligações soldadas também, vamos falar um pouquinho mais para frente. Multiplicado pela resistência última do meu material. Então, aqui agora é aquela máxima resistência suportada, não é mais a resistência do escoamento. Então, para o convencional, né, o A36 vai ser 40 MPa, tá? É 400 MPa, perdão, 40 kN por centímetro quadrado. E o coeficiente aí, né, de ponderação, de minoração, que para a ruptura do material é igual a 1,35, tá? Então, a gente tem essa carinha aí. Mas então, como a gente determina, professora, a área líquida efetiva, né? O que ela é de fato? Então, vamos falar um pouquinho, só me deem um tempo que eu preciso tomar uma água. Então, assim, a área líquida, né? Ela vai ter essa carinha aí, ela vai ser um coeficiente de redução da área total, multiplicada a líquida efetiva, né? Multiplicado pela área líquida. E a área líquida é a área da minha seção bruta menos a área proveniente aí dos furos da minha seção, tá? Então, vamos pensar nesse perfil aqui que nós temos aqui em cima, tá? Então, eu tenho uma seção L como um todo, né? Então, eu tenho uma seção L aqui. Opa, não tá muito bonitinho, mas vamos lá. Essa área aqui, toda a área do meu perfil lateral, transversalmente, é a minha área bruta,
Porém, aqui, ó, eu vou fazer em vermelho a área líquida. Na seção da área líquida, eu vou ter esse mesmo perfil, ó, né? Porém, o que está acontecendo? Ó, eu tenho um furo aqui, que veio prego, né? O prego não, que não é prego, é parafuso. Então, a minha área líquida é essa área em vermelho aqui, ó. Né? Eu perdi esse espaço do furo aí. Então, a minha área líquida é só essa área. Então, essa é a minha área líquida, né? O que a gente chamou aí de AN. Mas, além disso, né? Então, essa seria a área líquida. Mas, não, por que você está falando desse coeficiente de redução, professora? Porque daí, esse coeficiente de redução, ele depende aí da transmissão das tensões, né? De todo o meu perfil para a minha ligação. Como que é feita essa transmissão? O que acontece? Lá no centro da minha barra, eu estou tensionando a minha barra. Aqui no centro dessa barra, a gente considera que as tensões elas estão uniformemente distribuídas, né? Então, tá todo mundo aguentando a mesma tensão. Mas aí, olhem esse tipo de ligação dessas duas ligações apresentadas no perfil de vocês. Quando eu tenho um perfil L, quando eu tenho uma ligação que a gente diz que ela é excêntrica, tá? Então, no tipo de ligações excêntricas, o que acontece? A tensão que ela está uniformemente distribuída por toda a seção transversal da minha barra, ela vai ser transmitida para o outro elemento na ligação por meio de uma única aba, por meio de uma única região ali de ligações que são os conectores. Então, eu tenho um acúmulo de tensões numa região do perfil só, enquanto que a outra, digamos assim, ela vai ficar não tão tensionada, né? Ela vai ficar obsoleta, digamos assim. Então, devido a esse comportamento, essa redistribuição das tensões, que no centro da minha barra está uniforme, e quando eu tenho uma ligação excêntrica, né? Ela deixa de ser uniforme, né? Ela vai ter, eu vou ter haver uma concentração de tensões nos pontos de ligação. Por conta desse comportamento, a gente tem esse chamado coeficiente de redução, tá? Que é o CT. E aí, esse CT, ele vai depender do tipo da nossa ligação. Essa ligação, ela pode ser uma ligação soldada ou uma ligação parafusada, tá? Falando das ligações soldadas, as ligações soldadas, eu posso ter uma ligação soldada transversalmente. Então, vamos pensar aqui, né? Esse é o meu perfil e eu tô ligando esse perfil numa outra barra aqui, num outro elemento. Então, os dois estão ligando aqui. Se eu vou soldar este elemento a esse elemento, na direção transversal, né, desse elemento que eu estou ligando. Então, uma solda transversal, na seção transversal, ao longo da seção transversal que eu estou avaliando. Nesse caso, o meu CT, ele vai ser dado igual ao quê, né? Ele vai ser igual à área soldada, né? Então, a área da seção transversal que eu soldei sobre a área total da seção bruta. Porque, como a gente está vendo ali nesse exemplo, a minha seção bruta ela não foi inteira soldada ali no elemento, só uma aba da cantoneira que foi. Se for inteiro, o que acontece? CT ficou 1, não fez alteração, tá? Então, a só vai ser essa relação. Mas, além desse tipo de solda, a gente pode ter as soldas longitudinais, aonde eu não estou soldando na seção transversal, eu estou soltando todo um comprimento desse elemento em outro elemento. Então, nesse tipo de solda, né, o nosso CT ele vai mudar também. Então, ele vai ser 1 para quando o meu comprimento de soldagem aí, ele é maior ou igual à largura do perfil que eu estou soldando, tá? Mas ele vai sendo reduzido de acordo com a relação entre o comprimento de soldagem e a largura aí do elemento de soldagem, né? Do perfil soldado. Então, ele pode ser 0,87 e pode ser 0,75 também, tá? E aí, quando a gente passa, então, além das soldadas, a gente pode falar, então, dos perfis para ligação parafusada. Né, gente? Então, nas ligações parafusadas, como que vai funcionar o CT, né? O CT, ele vai funcionar de acordo com essa formulazinha aí. Então, eu vou ter 1
né? Vai ser sempre 1. Quando vai ser 1? Quando a minha ligação parafusada, ela não ter uma excentricidade, né? Ela for, todos os perfis, todos os lados do meu perfil, ele tá preso, ele tá transmitindo as tensões. Então, eu não vou ter esse acúmulo das tensões de distribuição aí atuantes no meu perfil, como está acontecendo nessa figura aqui de cima, tá? E aí nós temos que ele vai ser igual a 1 menos a razão entre a distância do CG ao plano da minha ligação, né? E o comprimento dessa minha ligação. O que é a distância do CG, professora? Ao plano da ligação. Então, essa distância é isso aqui, né? Quando vai acontecer esse CT, né? Esse tipo de ligação, quando eu tenho uma ligação excêntrica aí. Então, nesse caso, eu vou ter que a ligação, ela é responsável, por exemplo, né, por ligar todo esse perfil. Então, eu tenho um plano de ligação desse perfil, que é esse eixo aqui de ligação, né, onde acaba o meu perfil, e a distância dessa ligação até o CG da figura aí do meu perfil, né? Então, por quê? Porque a gente considera que a força está atuando no CG, né? Então, ali é onde a força está atuando. E essa força vai passar desse ponto de atuação lá no centro da barra, que é no CG da minha barra, do meu elemento, para esse plano de ligação. Então, ela vai ser transferida desse ponto para esse ponto que é o ponto da ligação, né? Que é esse ponto onde eu estou ligando aí o parafuso, uma barra, essa chapa mais escura, com um perfil de ligação aí, né? Ali a força ela vai ser transmitida do CG do perfil para esse ponto de ligação. Então, o EC é justamente essa excentricidade, né? Essa diferença aí de transmissão das tensões, tá bom? Então, a gente define, né, por conta disso. E aí, gente, né, eu acho que isso foi um resuminho de tudo que a gente tinha que falar, né, sobre tração, sobre dimensionamento das peças de aço. E agora a gente vai para um exemplo, tá? Eu vou tomar mais uma água e aí a gente começa, que a minha garganta já secou a maratona. Então, pessoal, o que acontece, né? Vamos lá para o nosso exemplo. A ideia seria a gente resolver aí, então, verificar, né? Se essas chapas, então, a gente tem um perfil, uma emenda, vamos dizer aí, uma emenda numa barra de treliça, né? Que ela é executada aí por duas chapas de 22 milímetros por 300 milímetros, né? E essas talas aí serão emendadas, né? Por meio de duas talas laterais, como tá no esquema aqui desse desenho, né? Por o quê? Por duas sequências de parafusos aí, né? 8 parafusos cada, de 22 milímetros, tá? A gente sabe algumas informações. O que? A chapa, esse elemento tracionado aqui, ele é executado com aço A36, né? E as solicitações de cálculo aí são iguais a 300 kN, né? Da onde eu tirei esses 300 kN? Informação prévia de projeto, né? Então, da onde a gente tira esses valores? Eu fui lá, isso aqui é uma barra de treliça, então eu fui lá, simulei a treliça, fiz análise, peguei o esforço, fiz a combinação dos esforços, pronto, cheguei na solicitação de cálculo, né? Feito. Em geral, quais são os 3 passos que a gente tem que fazer para um dimensionamento? Tá aqui no cantinho. Primeiro passo, eu determino a força solicitante. Segundo passo, eu vou determinar a força resistente. Terceiro passo, eu vou verificar a segurança. As solicitações são maiores ou são menores do que a força resistente? Pronto, finalizei, tá? Esses são os 3 passos mínimos que eu tenho que fazer. O primeiro passo aqui, força solicitante, como eu falei para vocês no começo da aula, a gente já tem, né? A gente já aprendeu a calcular. Então, tá lá, tá feito, é um dado do nosso exercício. Então, para o nosso exercício aqui, o nosso primeiro passo tá feito, né? Então, eu tenho aí que o primeiro passo, que é a força solicitante, né? Ela vai ser igual a 300 kN aí. Então, eu tenho que
SD é igual a 300 kN. Fechou, né? Alguma informação eu tenho. Então, o que que eu preciso determinar aqui? Né? Hoje a gente precisa determinar a força resistente, e essa força resistente vai ser o menor valor entre a ruptura do material, né, e o escoamento para essa seção, né? Lembrando que o escoamento ele vai acontecer ao longo da minha peça, ao longo da minha chapa, né, na seção bruta da minha chapa. Já a ruptura do material, a tendência é que ela aconteça na ligação, né? Então, na área líquida aí do meu material, beleza? Então, acho que ficou claro, né, o passo a passo que a gente vai resolver. E aí, vamos para a primeira etapa, né? Então, a ruptura do meu material aí. Então, primeiro vamos avaliar a resistência, né? A força resistente do material quanto à ruptura, tá? Então, como eu falei, a ruptura ela vai acontecer na seção da ligação, né? Então, nós temos a chapa. Então, vamos lá fazer. Eu vou desenhar a nossa chapinha aqui, né? E aí, nessa chapinha, pessoal, a gente tem os furos da ligação, né? Então, ó, eu vou ter aqui. Não tá muito bem pintado, mas isso representaria aí, né, os parafusos, né? Então, aqui. E aí entra uma coisa, né? Esse é o diâmetro do furo, não é o diâmetro do parafuso, tá, gente? A gente tem que ter uma folga entre o furo e o parafuso. Aqui é uma informação que a gente vai falar semana que vem, mas eu já adianto que, em geral, né, a gente sempre vai considerar o diâmetro do furo aí das peças metálicas igual ao diâmetro do parafuso utilizado, mais 3,5 milímetros, tá? Então, a gente, em geral, esse diâmetro do furo, ele vai ser igual aí ao diâmetro do parafuso mais 3,5 milímetros. 1,5 é uma folga que a gente tem que ter, né, para executar os furos, e 2 milímetros aí, ele vem da própria, digamos assim, de um defeito da produção desses furos, né? Então, da forma como a gente executa esses furos, até em indústria mesmo, acontece aí uma falha, né, nas bordas do furo que a gente tem que aumentar aí que a gente não considera, então, digamos assim, né? E por isso a gente aumenta, desconsidera esse furo devido a falhas ali que acontecem no próprio momento do pré-furo, tá bom? De executar esse tipo de ligação, tá? Então, a gente vai ter o diâmetro do furo. Aqui nós temos, né, a espessura da nossa peça. E aqui, total, né, o comprimento da peça, a altura, que para o nosso caso é 300 milímetros, né? Então, a altura aí, 300 milímetros. Então, gente, qual que vai ser a área, né, líquida desse material? Né? A nossa área líquida, que a gente chama de AN lá, né? Ela vai ser igual aqui, a área bruta menos a área proveniente dos furos. Qual que vai ser a área dos furos, gente? Vai ser igual ao número de furos, no nosso caso a gente tem 4, né? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 parafusos numa sequência. A gente tá avaliando aqui, ó, né? Esse perfil, né? Então esse corte, essa linha de corte, o AN, né? Então eu tenho 4 parafusos, né? Então 4 número de parafusos vezes, né? O diâmetro de cada furo, né? Vezes a espessura da minha chapa, né? Então, vezes o D aí. Pronto, né? Isso aqui é a nossa formulazinha. Então, vamos lá, né? Qual que é o AG? O AG é a área bruta, né? A área da seção. No nosso caso, a gente tem uma chapa de 300 por 22 milímetros. Então, aqui ficaria, vamos fazer em centímetros, né? Então, eu tenho 30 centímetros por 2,2 centímetros, né? Menos
4 vezes. Vamos lá, o diâmetro do furo, a gente tem, né, uma informação do projeto. Vamos voltar aqui. Nós temos, né, que o nosso parafuso, opa, cadê? Aqui, nosso parafuso tem 22 milímetros. Então, eu tenho aqui, né, que o meu parafuso vai ter um diâmetro de 22 mais 3,5 milímetros. Portanto, né, o diâmetro do furo, como um todo, vai ser igual a 25,5 milímetros, tá bom? E o T é o mesmo, né, 2,2. Então, vamos colocar aqui, né, eu vou ter 2,55 milímetros, né, centímetros, perdão, vezes 2,2, também centímetros, tá? A hora que a gente resolve isso aqui, né, eu já fiz as continhas, depois vocês batam e confiram, mas o meu deu. Ih, deixa eu me perder aqui, 66 centímetros quadrados, menos, né, aqui deu 22,44 centímetros quadrados. Então, olha, no total, isso aqui vai ficar 43,56 centímetros quadrados, tá? Então, esse seria o AN, tá? Aí, agora, vamos pensar assim. Então, tá, a área líquida, mas eu não preciso da área líquida, né? Eu preciso de quem? Da área efetiva, né? Líquida efetiva, que ela é igual ao CT vezes o AN. Só que o CT, eu falei que ele vai ser o quê? Ele vai depender ali da excentricidade da nossa ligação. No caso, pessoal, olha onde está o CG da nossa chapa. O CG da nossa chapa, ele vai estar aqui. Deixa eu pegar uma cor mais forte, para vocês observarem, ó. Vou pegar um vermelho, né? Então, a minha chapa, ela está atuando aqui, né? Ela está atuando nessa ligação. Essa é a minha chapa. Concordam? Então, o CG, a atuação da força, né, da força F aí, do SD, vamos colocar SD para não ficar mudando. Senão vocês me matam, né? Vocês falam que eu fico mudando todos os termos. Então, SD. Então, o ST tá aqui. Agora, olhem a ligação, gente. Qual que é o centro da minha ligação? Eu tô transferindo embaixo e em cima, né? Então, ó, Perdão, os planos de ligação, eu vou fazer em verde, ó, gente. Eu tenho um plano de ligação aqui, essa força está sendo transmitida aqui, tá? Ó, aqui em cima e aqui embaixo, igualmente distribuído, né? Então, qual que é o CG para essa ligação? Coincidentemente, gente, vai ser exatamente sobre o CG aí, né, sobre o eixo da própria chapa, porque eu tenho uma ligação, né, simétrica aí. Então, ela tá lá. Se eu tivesse sendo transferido, gente, só para um lado, não seria, tá? Mas nesse caso específico, a minha excentricidade é zero, porque o eixo ali, né, o CG, entre os planos das ligações, né? E o CG do meu perfil, que no caso é a própria chapa, eles estão coincidindo. Então, por conta disso, né? Por conta disso, eu tenho que a excentricidade é igual a zero. Se a excentricidade é igual a zero, né? Então, portanto, o meu CT, né, vai ser igual a 1, né? Deixa eu escrever correto, porque... Então, o meu CT, portanto, aí, né? O meu CT vai ser igual a 1, tá? Porque é 1 menos 0 sobre L. Então, isso aqui zerou, ficou 1, tá? Então, o que acontece? Para o nosso problema, para essa ligação específica que a gente está avaliando, a minha área efetiva, ela é igual aí, então, à própria área líquida, que é 43,56 centímetros quadrados. Beleza? Feito isso, resolvi? Não, não resolvi o problema. Agora a gente vai resolver, né? Qual que é a tensão de ruptura aí devido ao material? Vai ser igual, então, a área efetiva vezes aí, né, a resistência última do meu material,
sobre o gama de ponderação para resistência última, o gama 2, tá? Aqui nós temos 43,56 vezes a resistência última do aço A36 é 40 quilonewtons por centímetro quadrado, tá? Sobre aqui 1,35, tá? A hora que a gente joga, isso aqui vai ficar 1.290, aproximadamente, né, 7 quilonewtons, tá? Então, essa seria a resistência suportada por essa chapa, tá? Para a ruptura, lá na ligação. Terminei o problema? Não, eu ainda tenho que avaliar o escoamento da seção. O escoamento da seção, ele é mais simples, né? Eu tenho que o RD vai ser igual, ele depende da área total, a área bruta, vezes a resistência ao escoamento sobre o coeficiente de ponderação, o gama A1, tá? Aqui eu tenho que a área bruta vai ser o 30 vezes a espessura, né? Que é 2,2. A gente já viu que deu 66 centímetros, vezes a resistência ao escoamento, 25 quilonewtons por centímetro quadrado, sobre aqui 1,1, né? 1,10. A hora que nós colocamos aqui, pessoal, nós chegamos, né, a uma tensão, a uma resistência, perdão, de 1.500 quilonewtons, tá? E aí, então, qual que vai ser, de fato, né, a nossa resistência, né? Então, resistência efetiva, digamos assim, resistência efetiva, né? É o menor valor entre os dois RDs. Qual que é o menor valor? 1.500 ou 1.290? 1.290, né? Então, a gente vai ter que... Opa! A resistência... Deixa eu apagar aqui que eu fiz um caos. Então, a resistência efetiva, de fato, né? O máximo valor que a minha barra, a minha chapa suporta é 1.290 quilonewtons, tá? Então, isso é o que ela suporta, esse é o máximo que ela resiste, aproximadamente, né? E aí, a gente verifica, né? Então, agora, quanto que tá atuando, né? A gente viu, tá atuando, a ação, a solicitação aí é de 300 quilonewtons. Ela resiste 1.290, né? Então, eu tenho aí que 300 é muito menor, então eu tenho 300 aí menor do que 1.290, portanto, né, está ok. Não haverá ruptura devido à tração, né, nessa ligação. Então, quanto à tração, né, quanto a esse esforço, essa barra, ela está corretamente dimensionada, ok? E aí, aqui a gente terminaria, né, o nosso exercício. Então, a gente viu que é muita teoria, tem muita formulazinha, porque tem muito caso, ó, caso 1, caso 2, se é uma ligação soldada, parafusada, mas o passo é esse, né? Não é muito segredo, a gente tem que saber interpretar, né, aquilo que a gente está fazendo, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Bem um passo a passo aonde entra cada coisa. E o que muda se muda. Então, vai depender. Estou numa ligação parafusada, soldada, né? Então, ali vai mudando os casinhos, a fórmula que a gente usa, mas entra no mesmo, o passo a passo de qualquer exercício que a gente for resolver em relação à tração seria isso, tá? Bem, eu agradeço, né, a vocês ficarem aí até o final comigo. A gente se vê ao longo dos encontros dessa semana ainda, né? E a gente se vê na semana 3 novamente. Até mais, gente!